Repita comigo, hoje é dia de DIP. Mais forte. Você vai chegar em casa, eu fui na igreja e está sendo comemorado o DIP. Vão perguntar, o que é DIP? É uma delegacia de investigação? O que é DIP? DIP é Dia da Igreja Perseguida. Dia da Igreja Perseguida. Tiago colocou, cadê o Tiago? Tiago colocou hoje um vídeo, nós vamos repetir aquele vídeo, não agora, eu vou concluir minha fala com esse vídeo que foi colocado, para que você que não veio pela manhã, você possa entender o que nós queremos dizer. Domingo da Igreja Perseguida é um movimento que nós pensamos, junto com Missões Portas Abertas, para promover reflexão. O objetivo é fazer reflexão. Eu não tenho como te chamar para ir para aquele lugar. Então, todas as vezes que a gente tem missões, a gente faz apelo. Quem quer ser missionário? Não. Mas o dia da Igreja Perseguida não é assim. O dia da Igreja Perseguida é algo em que o Espírito Santo há de falar ao teu coração. Lídia Cristina hoje falou aqui que ela, como minha filha, criada aqui na igreja desde criança, ela um dia resolveu aceitar o apelo missionário. O que ela faria? Então, ela ficou perdida nesse universo, ia para seminário, eu não ia, o que fazer? Então, Deus tocou muito no coração dela, que ela precisava trabalhar junto com a igreja para sustentar aqueles que vão. Isso parece algo de menor importância, mas não é. O apóstolo Paulo diz que a igreja é um corpo. E existem membros que têm uma importância muito grande e tem outros que a importância não é tão grande assim, mas se a falta desse vai te criar uma certa dificuldade. Eu estou falando aqui, minha boca produz saliva e eu não tenho nenhum tipo de dificuldade, mas pessoas que têm um certo tipo de doença, talvez ficam com a boca ressecada e então sofrem muito. Pessoas que têm dificuldade em ouvir, pessoas que têm dificuldade em andar. Então, todo o corpo humano, ele tem uma função e ele precisa trabalhar em perfeita harmonia. Aí Paulo está dizendo, assim é o corpo. Nós somos o corpo. Quem é o cabeça? Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E nessa noite eu quero convidar você a pensar nesse tema que a Missões Portas Abertas nos propõe, fé corajosa. Por que fé corajosa? Imagina Deus te chamar para que você possa participar de um evangelismo em locais onde o evangelho é fechado. A Junta de Missões Nacionais tem um trabalho muito importante e alguns missionários, às vezes vêm aqui no Brasil, nós não podemos nem anunciar o nome dele, porque eles estão trabalhando em determinados países que são fechados ao evangelho, mas de maneira disfarçada. Então, ou seja, é um médico, é um evangelista, é um servo do Senhor, é um missionário, é um pregador disfarçado de médico. É um agente secreto do Senhor em certos países. A gente conhece muito crente secreto, né? Aquele crente que ninguém descobre que ele é crente na igreja, ou no trabalho, né? É o crente secreto. Mas o que a Junta de Missões faz é enviar pessoas bom de bola para jogar futebol em outros países que são fechados e através do testemunho, através da estratégia que o Espírito Santo de Deus dá, essa pessoa prega o evangelho. Se eu fosse mandado para um país desse para jogar futebol, seria preso eu e o time. Então, o Senhor dá a cada um habilidade, estratégia para pregar o evangelho. O texto que nós lemos hoje fala sobre um grupo de judeus que foram tirados de Jerusalém.
Você vai ver bem essa história que se completa em Daniel. Daniel capítulo 5, talvez, naquele momento em que Beltsazar, ele estava bebendo vinho, e Beltsazar era filho de Nabucodonosor, que tinha invadido Jerusalém, tinha levado os cativos. Então, ele estava na Babilônia, e ele estava no seu apogeu, e era um local muito fortalecido, e agora na Babilônia, o filho de Nabucodonosor, Beltsazar, ele bebe vinho na presença dos seus grandes, e naquele mesmo instante, ele está bebendo vinho com as taças de ouro e de prata que foram tiradas de Jerusalém. A história diz que naquele mesmo instante aparece uma mão escrevendo na parede, dizendo que ele foi pesado na balança e foi achado em falta, e naquele mesma noite os medo-persa entram, invadem ali, e os judeus que estavam agora sob a tutela da Babilônia, passam agora a tutela dos medo-persa, ficam presos ali. Então é nesse cenário que Esther está agora, naquele império enorme que os medo-persa montaram, e eles estão ali. E toda vez que a igreja, que o povo de Deus está em um determinado local, sempre vai surgir inimigos gratuitos. E nesse lugar surge um endiabrado, um endemoniado, que começa a perseguir do nada o povo de Israel. Começa a perseguir Esther, começa a perseguir os judeus. Amã, ele tem uma estratégia, e a Bíblia diz que ele consegue convencer o rei de que eles precisavam exterminar o povo judeu. Se você ler essa história, você vai se encantar com essa história. Só que quando tudo estava planejado para extermínio do povo judeu ali naquela nação, a Bíblia diz que o tio de Esther manda uma mensagem para ela, que ela estava dentro do palácio. Ele diz: quem sabe, Esther, se não foi para esse momento que Deus permitiu que você fosse para aí. A pergunta de Mordecai para Esther é muito forte. Quem sabe, se não foi para esse momento, como esse que você está agora, em posição de rainha. Era um momento dificílimo para o povo de Israel, um momento conturbado, um momento em que Deus estava chamando Esther para que Esther se manifestasse. Eu penso que Deus está chamando a igreja para que a igreja se manifeste. Como eu posso agir? Esther perguntou: eu sou uma jovem, eu ainda não tenho nenhuma empatia com o rei, como eu posso fazer? A Bíblia diz que o tio de Esther, que havia criado Esther, ele diz para Esther: Esther, se você se calar, socorro virá de outra parte. Ele estava dizendo assim: Deus não perde essa batalha, mas você não vai ter participação nisso. Eu quero dizer que a igreja é vitoriosa, repita. Então, ou seja, a vitória é certa. A vitória é certa. Eu vejo gente: a igreja estão fazendo. Isso é antigo. Desde o Éden. A igreja sofre, a igreja é perseguida através de Adão, através de tantas situações. Mas eu aprendi algumas lições nessa história de Esther. Em primeiro lugar, para ser uma igreja vitoriosa, para vencermos os desafios, em primeiro lugar, vença o medo. Repita comigo. Vença o medo. Mais forte. Vença o medo. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus diz a Pedro algo maravilhoso. Ele estava dizendo: Pedro, nada de medo,
Porque quem? Jesus, vou edificar a minha igreja. Então, nessa palavra de Jesus, ele está dizendo, olha, eu estou construindo. Quem estava construindo? Não era o Leandro, nosso engenheiro daqui. Não era o Roberto, não era a sua igreja. A igreja surge no coração de Deus, através de Jesus. Então, eu digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele dá uma palavra de vitória à igreja. Vamos lá. As portas... O que eu pensava quando criança? A Cristiana disse que quando criança ela ficava delirando na maionese hoje de manhã, né? Pensando no campo missionário. Eu pensava nos 3 porquinhos. A igreja era os 3 porquinhos lá com medo do lobo que vai soprar e a igreja vai cair. Então, a igreja ficava, vamos orar, Maurício, vem cá, Maurício, chame Yasmin, vamos fazer uma oração aqui, porque o diabo está vindo, e a gente está com medo. Não, é o contrário. Ele está dizendo, a igreja tem poder, a igreja tem poder, a igreja tem poder, a igreja é como um caminhão, é como se fosse um trator que vai avançando, e as portas do inferno não poderão conseguir deter a igreja do Senhor. Ou seja, quando a igreja começa a andar, a marchar, então tudo muda. As portas do inferno. Então, a igreja, ela é organizada com essa palavra. E quem deu essa palavra? Jesus. E ele disse, o que a igreja ligar na terra, será ligado no céu. Como igreja do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Amém? Em segundo lugar, a Bíblia diz... voltando aqui um pouquinho, vença o medo. Quando a Esther entende que ela estava ali com uma missão, então o medo acabou. Esther era jovem, ela não era daquele país, ela não conhecia o rei, ela não tinha, talvez, intimidade com o rei, sabia do rei, então Esther era jovem, ela teve medo, mas só que quando o tio dela dá a ela uma visão. Esther, você tem uma missão nesse país. Você tem uma missão nesse momento. Então, como a missão que você tem. Então, quando a Esther, ela viu que ela tinha uma missão, ela se encheu de coragem. Porque ela descobriu que ela tinha uma missão. Você tem uma missão. Promover o reino de Deus na terra. Amém? Segundo lugar, tenha estratégia. Primeiro, não tenha medo. Segundo lugar, tenha estratégia. Tenha estratégia. O que Esther fez? Você lembra dessa história? Quem sabe? Qual a primeira atitude de Esther? Quem pode falar? Convidou o povo ao quê? Jejum. Vamos jejuar. Sabe o que significa o jejum? Abster-se. Eu estou no propósito. Então, ela entendeu o propósito que o tio mandou, então ela disse assim, nada, não ligue a televisão da época, não me mande mensagem no WhatsApp da época. Ela disse assim, não me chame, não me desvie do propósito. Eu quero convidar toda a nação, todos os judeus que estão nessa terra, a um jejum. Jejum, vamos jejuar. Vamos pedir a Deus. Então, a estratégia de Esther foi maravilhosa. E ela disse, então, verso 16 de Esther, capítulo 4, vai junto a todos os judeus que estão em Suzã, jejuai por mim. Ela disse assim, eu dependo das orações de vocês. Os missionários, as pessoas que estão entrando nessas cortinas de ferro, nesses países que são fechados, eles dependem das nossas orações. Nós podemos mandar 10 mil, 20 mil, 30 mil, dinheiro não resolve. O que resolve é a igreja orando, a igreja jejuando, a igreja colocando esses
homens, essas mulheres, na alça de mira, para que eles sejam bem-sucedidos. Verso 16, vamos ler? Toda a igreja, Esther 4,16. Vai... Irmãos, que estratégia de uma menina jovem. Então ela entendeu, eu preciso da parceria de vocês. Então tenha estratégia para você vencer, para que você vencer. Vai, junta todos os judeus, jejuai por mim. Quarto lugar, eu quero convidar você. Primeiro lugar, vença o medo. Segundo lugar, tenha estratégia. Terceiro lugar, tenha sabedoria e desprendimento. Tenha sabedoria e desprendimento. Esther era uma personagem improvável. Uma menina que não tinha pai, não tinha mãe, criada por um tio. Essa menina, ela ficou no lugar da rainha Vasti. Essa menina, agora, ela estava enfrentando um grande inimigo, um poderoso inimigo. Amã era um nobre, era muito bem quisto, muito querido pelo rei. Então, ou seja, embora o inimigo fosse famoso, mas ainda assim, a Esther, ela assumiu esse compromisso. Depois dela se sentir incapaz, ela aceitou o desafio e viu que o povo abraçou, que o povo estava orando, que o povo estava jejuando. Então, ou seja, ela sabia que ela não estava sozinha. O Deus que tinha tirado o povo de Israel do Egito, esse Deus estava com ela. E o ministério que Deus confiou nas mãos de Esther foi exercido não pela força do braço, mas pela unidade. Eu sempre cito aqui um versículo, quando vão construir a Torre de Babel. A Bíblia diz que quando o Senhor diz para aqueles homens, eila, desçamos e confundamos a língua, porque se houver um entendimento, nada impedirá que eles construam. Então nada será impossível para que eles façam quando há uma só linguagem. E ele disse assim, para que a obra pare, é necessário que haja uma confusão de línguas. Quando eu falo uma só linguagem, quando a igreja entende que nós precisamos orar, que o Senhor vai nos dar a vitória, então, meu irmão, ninguém segura. Amém? Quarto e último lugar, dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Capítulo 6 de Esther, a Bíblia diz que numa noite o rei perde o sono e pede que traga o livro das crônicas do seu reinado. Então, ou seja, ali ele encontra a história da fidelidade de Mardoqueu, e a partir dali o plano vai se realizando. A insônia do rei não foi uma mera coincidência. Esther tomou conhecimento dessa insônia, e a Bíblia diz que usa esse recurso, e agora Deus começa a trabalhar naquele homem quando ele começa a ler. Observe que não é normal um rei que perde o sono e diz assim, me traga as crônicas, eu quero passar a noite, já que eu estou sem sono, eu quero ficar lendo as crônicas de Israel. Mas isso aconteceu, e ele começa lendo, e ele sabe que existia um Deus que conduziu a história e conduz a história até hoje. O Senhor vai usar estratégia, nada é coincidência. O Senhor te traz aqui nesta noite, porque o Senhor, ele diz assim, eu confio em você, esse ministério. E eu concluo essa história do povo de Israel através de Esther, dizendo que até hoje
Os judeus, eles celebram uma festa chamada Purim. Os judeus promovem fazendo leitura do livro de Esther, porque naquele dia o povo de Israel foi liberto. Naquele dia, quando o povo foi liberto, o povo de Israel realizou uma festa, e essa festa entrou no calendário que o Senhor ordenou ao povo de Israel que eles comemorassem. Se você nessa noite se alinhar com o propósito de Deus, se você nessa noite permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Fique de pé, Jó capítulo 42, verso 2, e eu encerro. Jó 42, verso 2. Eu quero que você, esse versículo, leve para a sua casa, leve para o seu trabalho. Esse versículo que esteja no seu coração. Uma palavra poderosa que esse homem entendeu. Quando foi que Jó entendeu esse versículo? Depois de ter passado pela moenda. Então ele pôde aprender e viver esse versículo. Vamos lá? Jó falando de Deus. Bem... Se Deus tem propósito na sua vida, nada poderá ser impedido. Amém?